E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, esse é meu canal e aqui eu conto histórias, curiosidades e histórias curiosas. E vou contar a história de hoje pra vocês e para o Andy. Tudo bem, Andy? Tudo bem, Rafa, e você? Tudo bem, Andy, tá preparado para a história de hoje, Andy? Sempre pronto, viu, Rafa? Hoje é uma história que envolve uma cidade, digamos, fantasma. Uma cidade Uma fantasma? cidade abandonada, uma cidade inteira abandonada. Imagina a cena, Andy. Você se perde na excursão da escola, no meio da floresta amazônica. Caminha por horas perdido junto com seu amigo, até que encontra uma coisa inacreditável. O quê? No meio da selva, postes de luz, casas americanas abandonadas e até um campo de golfe enferrujado. Uma cidade inteira no meio da floresta. É filme de terror? Ficção científica? Agora imagina você ter que passar a noite nesse lugar. Deu medinho, fala a verdade. Essa vai ser a história de hoje. A história de dois amigos que se perderam na excursão da escola e descobriram uma cidade fantasma inteiramente abandonada no meio da floresta. Nossa, então conta essa, Rafa. Eu vou contar essa história, mas antes vou pedir para você se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, porque aí você vai ficar por dentro das histórias que vamos contar aqui nos próximos vídeos, certo? E também deixar seu like, né, Andy? Porque o like é muito importante para nós queremos o seu like, e o seu like indica que você está gostando das histórias que estamos trazendo aqui, certo? Certíssimo. A história de hoje começa assim. Lia e Guto, dois adolescentes do 9º ano que moravam no interior do Pará e estavam numa excursão escolar para conhecer uma floresta da região. Era uma atividade de ciência, sabe? Então eles iam observar a floresta, visitar animais resgatados, essas coisas, né? E eles adoravam explorar. Enquanto o grupo seguia o guia lá na frente, eles decidiram pegar um atalho, digamos, mais emocionante. Um atalho emocionante? Mas como que eles sabiam desse atalho, Rafa? Eles não sabiam, e era aí que estava o problema. Entendi, já começaram a se meter a besta, né, Rafa? Foram se meter a besta, exatamente. Atalhos na Amazônia quase nunca são atalhos, né? Às vezes são até confusões. Imagino. E aí, quando eles perceberam, não estavam mais ouvindo a turma. Só os grilos, os pássaros e aquele som distante, assim, de água correndo, sabe? Sei. Tentaram até, Andy, voltar pelo caminho que eles foram. E aí? Mas acabaram não conseguindo encontrar ninguém. Caminharam pro outro lado e também não encontraram ninguém. Não ouviu nenhum barulho que não viesse da mata. Nossa, Rafa, eles se perderam total mesmo, né? Decidiram caminharam. Depois de caminharem mais um tempão, não chegaram a lugar nenhum. Parecia que estavam ali andando em círculo, sabe? Sei. Totalmente perdidos. Mas que perigo, hein, Rafa? Que perigo. Você nunca deve deixar de estar perto daqueles que estão guiando você, né? Exatamente. Ainda mais num ambiente como esse. Ainda mais numa floresta que você não conhece, que você não sabe como... Perigosíssimo. Perigosíssimo, não deve fazer isso. Você tá numa excursão, tem um guia, tem a turma, tem que ir com a turma, tem que acompanhar a turma, pra você não se enfiar numa confusão como essa. Exatamente, Rafa. E aí o que começou a acontecer, Andy? O quê? O sol começou a se... Já tava escurecendo. E aí aquela floresta imensa ficou bem menos amigável. Nossa, tudo escuro, né, Rafa? Os dois estavam com medo, né, do que podia acontecer. Uma onça, um bicho, né? Não havia sinal no celular de nenhum deles. E aí o Guto até sugeriu, né, de deixarem no modo avião para economizar bateria. Porque diz que se você fica procurando sinal de internet, né, gasta mais bateria. Dizem que sim, se é verdade eu não sei, viu, Não sei, Rafa? mas ele achava isso. Então o que ele falou? Vamos desligar aqui, colocar no modo avião para poder economizar bateria. E com a noite caindo, eles sabiam que daqui a pouco iam precisar da ajuda da lanterna do celular para poder se locomover. Ah, então ele foi esperto, né, Rafa? Falou, vamos economizar bateria. E aí, Rafa? A Lia, ela queria parar e esperar ali, vamos parar aqui e ficar sentado. Mas o Guto, ele tava falando que podia ser perigoso ficar parado ali na floresta. Nunca se Não sabe, é uma boa né, ideia, Rafa? né? Porque pode atrair animais grandes, como onça, como, sei lá, que outros animais tem na floresta. Uma jaguatirica. Uma jaguatirica, pode ter... Tamanduá, que mais? Muitos animais. Muitos animais, Pois muitas então, aranhas peçonhentas, mas acho cobras. que o que mais seria medo nesse caso era a onça, porque na floresta... Mas cobra também é perigosíssimo, Cobra também é perigoso. E os animais pequenos também, meu caro? São perigosos. São perigosos porque você não vê. Insetinhos assim, ó, pequenininhos, às vezes tem, né, venenoso e tudo. Perigosíssimo. Pois então eles decidiram que não iam ficar parados justamente por conta desses medos. E aí continuaram caminhando. E quando já estava totalmente de noite, a visão, tipo, bem comprometida, eles acenderam a lanterna de um dos celulares para iluminar o
caminho que eles iam Seguir andando. ali por um pra poder trecho de luz, enxergar né, alguma Rafa? coisa, Sim. exatamente. E aí, caminhando, até que a Lia tropeçou numa coisa estranha. Feita de cimento. Cimento? No meio da No floresta? meio da floresta. Quando foram olhar assim, entender o que era uma cruz que estava jogada no chão. Uma cruz? E do outro lado tinha outra. Outra? E mais outra. E mais várias cruzes. E eles olharam e pensaram, cruzes, credos. Era um cemitério, Andy. Cemitério? Um cemitério. E os dois ficaram com medo e começaram a correr pra sair dali. E continuaram Nossa, correndo. Até que chegaram no lugar ainda mais estranho. De repente, uma forma retangular apareceu entre as árvores da floresta. Eles demoraram um pouco a identificar, mas parecia um prédio. E aí que eles tava à noite, né? não dava pra ver assim, direito, né? era vulto. E aí eles começaram a olhar, e aí viram que era uma rua inteira, com casas de madeira, daquela estilo americana, sabe? Que a gente Sei. vê em filme. E aí, mais na frente, um prédio enorme, com janelas quebradas. Era uma cidade abandonada no meio da floresta. Nossa, Rafa, mas que estranho. O Guto ainda falou, isso aqui tá parecendo aquelas cidades fantasma de filme, mas no meio da Amazônia. Nossa, que estranho, né, Rafa? Por um momento, eles até pensaram em entrar em uma das casas, mas o aspecto de casa abandonada, assim, não era muito convidativo, Já né? tava escuro, já não dava pra enxergar muito bem. Dava medo só de olhar. Assim. Você bate o olho ali e fala, vou entrar nessa casa? Quem quer ter coragem? Nossa, não, eu Eu não não teria teria. coragem também não. Então eles continuaram caminhando devagar, porque agora eles já viam assim, né? Aquela cidade toda vazia, o vento fazia algumas portas baterem, sabe? E aí eles olharam pro lado e viram uma placa. Um letreiro enferrujado, Sei. meio descascado, e puderam ler a palavra Lândia. Lândia? Lândia. Você tava meio descascada a placa, mas Sei. dava pra ler Lândia. Estranharam Curioso. aquilo, né? Mas a Lia e o Guto, eles precisavam encontrar abrigo, um lugar seguro pra ficar. Passar a noite, né, Rafa? Exatamente. Perdidos na floresta, né? Pois é. E aí eles decidiram fazer o quê? Entrar num prédio abandonado. Nossa, Rafa, mas assim, é uma história de muita coragem, uma história de muita aventura, viu, Rafa? Porque eu vou falar pra você. A gente só pode contar essas histórias, É. porque coragem pra vivê-las Não teria não, viu, teríamos. Rafa? Então eles decidiram entrar nesse prédio abandonado, que tinha vidros quebrados Sei. e uma cara de que estava há muitos anos sem uso. E aí nesse prédio eles viram uma porção de máquinas cobertas de poeira. Nossa. Algumas com galhos de planta, como se a floresta estivesse tomando aquilo tudo de volta, sabe? Sei. Subiram uma escada. E aí tinham mesas, um armário. Dava pra ver que ali havia sido uma empresa de alguma coisa. Eles só não sabiam do que. Até que notaram um jornal antigo, meio amarelado, preso no mural. Se aproximaram e entre as folhas borradas leram um nome: Henry Ford. Qual o nome, Rafa? Henry Ford. Mas que nome curioso. A Lia lembrou, falou, o cara dos carros. Ela lembrou porque recentemente eles tinham feito um trabalho escolar Sim. sobre a indústria automobilística. Sei. E pesquisaram sobre ele. Sim. O Henry Ford, ele foi o criador dos carros Ford, que a gente conhece, Sei, né? sim, Rafa. E o trabalho dele impactou o mercado, né? Possibilitou que os carros se tornassem algo popular. Sim, foi uma Então ele foi um revolução. homem muito importante daí na indústria dos automóveis, né? E aí a Lia e o Guto continuaram explorando o prédio abandonado que eles estavam. Sei. Até que um barulho os fez gelar. De lata batendo, coisa caindo, passos muito rápidos, até que eles olharam e viram um bicho correndo no andar de baixo. Nossa. Fugindo assim pro lado de fora. Era um tatu, talvez, sei lá. Os dois riram, mas estavam preocupados. E aí eles continuaram explorando o lugar e encontraram mais jornais e algumas pastas com folhetos. Se sentaram no chão, atrás de uma mesa, e começaram a ler essas coisas que eles encontraram. Leram sobre pragas destruindo plantação de seringueira, Nossa. sobre trabalhadores revoltados invadindo um refeitório. Leram mais sobre o Henry Ford e descobriram que aquela era uma cidade criada pelo bilionário e se chamava Fordlândia. Como assim, Rafa? Lia e o Guto, eles foram entendendo que o tal Ford criou a cidade numa época em que a borracha era fundamental para a venda dos carros. E como a maior parte da borracha Sim. vinha da Ásia, que era controlada pelos britânicos, Sim. o Ford ele não queria depender deles. Então ele decidiu produzir a própria borracha.
Ah, então entendi. Então, para isso, o que ele fez? Ele construiu a cidade para o seu próprio benefício do seu negócio, na verdade. Exatamente, ele comprou um pedaço enorme de terra no Pará e ali ele ergueu uma cidade do zero. Que chamava Fordlândia? Fordlândia, que não era apenas uma fazenda, Sim. Era uma cópia dos Estados Unidos no meio da selva. Ah, é? Eles construíram tudo no estilo americano, com jardins, hidrantes, tinha até um campo de golfe. Nossa, que curioso. No Brasil, as seringueiras, elas crescem naturalmente na Amazônia. Faz parte da floresta, né? Exatamente. Então o Ford ele achou que era uma ideia genial. Ele decidiu que queria uma própria plantação de seringueiras, então falou, nada melhor do que para a Amazônia, né? É. Mas ele achou que podia inventar uma mini América em plena selva amazônica, imagina. Acho que não ia dar muito certo, viu, Rafa? Enquanto liam tudo isso, né, a Lia e o Guto, eles foram surpreendidos por outro barulho. Olharam para o lado de fora sem levantar onde eles estavam. E tomaram um susto tão grande que precisaram fechar a boca com a mão para não gritar. O que aconteceu, Rafa? Um homem passou próximo à vidraça do lugar em que eles estavam. Não acredito. Eles puderam ver bem a silhueta de um cara alto, forte, que tinha uma espécie de pá nas mãos. Nossa, Rafa. Os dois ficaram calados, quietos, para não chamar a atenção. Eles sabiam que aquele homem não era o guia que estava com eles na excursão. Com certeza não, viu, Nem Rafa? ninguém que eles reconhecessem. Então o melhor a fazer era ficarem quietos, porque aquilo podia representar um risco. Tá vendo o que esses dois foram inventar? De arrumar um caminho alternativo, aí se perderam, olha que E perigo. agora correndo um risco sério, né? Mas o homem seguiu o caminho, continuou andando lentamente e sumiu. A Lia e o Guto, que antes estavam preocupados, agora estavam apavorados. Nossa, Rafa, será que era alguma assombração da floresta? Ai, será, Andy? Não sei, Rafa. Sei que eles arrumaram um jeito de ficarem ainda mais escondidos ali dentro, né? E decidiram que ia esperar amanhecer. Improvisaram ali uma cama com um papelão que encontraram, usaram as mochilas como travesseiro e tentaram dormir. Ai, mas só tentaram, viu, Rafa? Porque assim, com uma noite de fantasmas, aventuras, escuridão. Não, eu já não ia conseguir, viu? Mas calma, não tem fantasma, não se viu fantasmas. Ah, porque passou um vulto de um homem, não dá pra saber se ele era real ou se era um fantasma. E Ali outra. tava muito medo ainda, Sim, né? você num lugar abandonado, cruzes de cemitério caída no Aquela chão. coisa estranha, né? Não, Tudo Rafa. largado, cheio de poeira, vidros Nossa. quebrados. Imagina, uma sensação esquisita. Super. Eu vou te falar, hein? A noite demorou a passar. Imagino, viu, Rafa? Não conseguiam pegar no sono, porque os barulhos eram muitos. Uma hora o vento balançando árvores, outra hora o som metálico de algo batendo. Estavam muito arrependidos de terem se soltado da turma. Com certeza. E vou te falar mais, viu, Rafa? Com certeza tinha um barulho que incomodava muito também. Qual? O barulho do pernilongo. Ah, com certeza. Com certeza Porque na vou te floresta, falar, né? viu, Rafa? Com Incomoda, certeza. viu? Imagina, era os zumbidos e os tapas, né? Pra tentar matar E não os tinha pernilongos. um repelente. Não tinha. Infelizmente eles não estavam preparados para isso. Mas ali, entre uma cochilada e outra, acordaram já com o dia claro. Levantaram-se e olharam para fora do prédio que eles estavam. Viram aquela cidade fantasma, totalmente abandonada, e não sabiam que caminho seguir. Tudo vazio. Tudo vazio. Não tinha uma viva alma. Nada. Só o vento passando e balançando as coisas, aquele aspecto estranho. E aí eles decidiram que eles iam voltar no mesmo caminho que eles vieram. Sei. Aquele mesmo que passava pelo cemitério. Eu já não sei se eu voltaria por esse caminho aí, Mas viu? como já era de dia, né? Talvez eles É. ficassem com menos medo. Talvez. Mas antes de chegar no final da rua, viram um rosto familiar. Ah, é? Era o guia da expedição dos alunos. E com ele, 2 professores da escola. Nossa. Ai, alívio total. Ai, ainda bem. Nossa, encontraram os alunos que Ou estavam seja, sumidos. estavam procurando por eles. Estavam procurando por eles. Nossa. E aí eles voltaram com os adultos e contaram tudo o que tinha acontecido. Daí, o professor explicou para eles que aquela cidade realmente foi construída por Henry Ford e que aquilo durou alguns anos. Sim. Mas lá nos anos 40, ou seja, há muito tempo atrás, esse projeto foi encerrado. O plano grandioso de Ford começou a dar errado, por motivos que hoje parecem bem óbvios, viu, Andy? Sei. Tipo, primeiro a natureza, né? Aham. Porque eles plantaram as seringueiras assim, enfileiradinhas, uma do ladinho da outra, e aí virou um banquete para as pragas e para os fungos. Detonaram todas. E a questão da cultura também, né? Porque a vida e os costumes ali na floresta eram completamente diferentes do que o Ford estava acostumado. Imagino. Fora que ele nunca nem colocou os pés em Fordlândia. Não? Ele dirigia tudo à distância, lá dos Estados Unidos. Nossa. Pois é. E aí, quando inventaram a borracha sintética, a borracha natural ficou bem menos valiosa. E aí, o herdeiro do Ford, que era o seu neto, percebeu que o projeto da cidade gastava muito mais do que valia. E aí, vendeu Fordlândia de volta para o governo brasileiro e a cidade ficou abandonada. Nossa. As construções foram deixadas
deixadas para trás, os carros, as máquinas, todos pararam de funcionar e a selva implacável começou a recuperar o seu espaço. Nossa, Por isso que tinha aquele aspecto de abandonado. que história incrível, hein? Pois Mas é. olha que audácia desse homem, construiu uma cidade no meio da floresta amazônica, Achando que ia dar gente. certo. Nossa. E olha só que tem muitas reviravoltas, viu? Essa história aí dessa cidade teve muitas confusões, muitas revoltas. É uma história longa, exatamente. Tem muito mais história de Fordlândia pra contar. Mas a Lia e o Guto ficaram sabendo que hoje Fordlândia é praticamente uma cidade fantasma. Mas algumas famílias ainda moram lá. Sei. Então isso justifica que eles viram aquela pessoa passando. Não era nenhum fantasma. A cidade, ela ganhou uma fama entre os aventureiros que viajam até lá só pra fotografar as ruínas e tal. Se tornou uma espécie de ponto turístico. Nossa, um lugar macabro também, né, Rafa? É. Estranho, né? Sim, porque as obras grandes, né, o hospital, que é gigante, as fábricas e os prédios estão todos abandonados. Nossa, Rafa. Mas assim, Isso é é bem interessante. curioso, né? Porque você conhecer um lugar, imagina você chegar num lugar com tudo abandonado. Imagina, ia ser legal. Eu ia gostar de fazer Nossa, umas eu não sei fotos, não, assim, viu? um vídeo, um filme. Já pensou? Dar um filme super legal, hein? Vamos fazer o filme da história de Lia e Guto. Essa fez a ideia, eu vou anotar. A Lia e o Guto aprenderam uma importante lição: não se separar do grupo em uma excursão. Mas acabaram descobrindo também uma história bem interessante, de uma cidade de verdade, abandonada, no meio da floresta. E é inusitado, né? Porque, Muito, falar a viu, verdade, Rafa? Essa aventura terminou com um final feliz, mas poderia ter sido diferente. Mas acabaram descobrindo uma coisa muito curiosa, né? sim, descobriram a história de Fordlândia. E aí, você conhecia a história de Fordlândia? Já tinha ouvido falar dessa cidade fantasma da Amazônia? Escreve aqui nos comentários. Essa história é interessante, hein? Interessante, viu, Fico curioso Rafa? pra conhecer Fordlândia, Andy. Vamos lá conhecer? Tem coragem? Não tenho não, viu, Rafa? Ah, por que, Andy? Vamos lá, vamos ver Não, essa lugares cidade. fantasmas abandonados Mas é ela melhor só não. não tem fantasma, Andy. É só sei, uma porque- cidade que foi abandonada. Tem história, uma cidade com história, não com fantasma, menino. Não precisa ter medo, cara. E se você gostou dessa história, deixa like no vídeo pra gente saber que você curtiu a história de Fordlândia, certo? Certíssimo, Rafa. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.